Olá, meus queridos! Esse daqui é o primeiro quadro do canal Troca de Mês. Bom, na verdade eu não sei se o nome vai continuar sendo esse. Eu quero que vocês me ajudem a escolher o nome para esse quadro aqui. Deixem nos comentários se vocês tiverem uma ideia. O intuito desse quadro aqui é mostrar as principais notícias do mês e como os índices da Bolsa de Valor performaram durante o período. Eu sou Bruno Rodrigues, especialista em investimento CEA, e te convido a se inscrever neste canal. Aqui a gente vai falar das principais notícias do mês, como os índices performaram e como toda a geopolítica afeta os seus investimentos. Você vai sair daqui uma pessoa melhor para investir o seu dinheiro. E bom, sem enrolação, vamos para os principais índices e como eles performaram durante esse mês. O Ibovespa fechou com uma alta de 3,78% nesse mês de fevereiro, encerrando com 188.786,98 pontos. Já o IFIX fechou com uma alta de 1,87%, e daqui para baixo a gente vê que os índices não performaram muito bem. S&P fechou 1,43% negativo, Nasdaq teve uma queda de 4,82%, e aqui chama muito a nossa atenção, o dólar teve uma queda de 2,43%, encerrando esse mês a R$ 5,13. Já o Bitcoin foi um dos piores índices que a gente consegue ver. Ele teve uma queda de 26,80%, encerrando esse mês valendo 65.558 dólares. Bom, e começando pelo nosso querido índice Bovespa, por que ele está fechando com uma alta bem relevante? A gente consegue ver um movimento estrangeiro acontecendo. No momento atual está vindo muito capital lá de fora para dentro da B3. Por exemplo, janeiro fechou com um volume de 26 bilhões entrando dentro da B3. Bom, quando a gente olha a Bolsa Brasileira, ela está com pele bem descontado. E quando a gente enxerga lá fora, está acontecendo muitos conflitos e potenciais conflitos, como por exemplo os Estados Unidos e o Irã, a China falando que não vai comprar mais títulos americanos. Isso tudo é uma volatilidade, isso tudo é um risco para o investidor. E quando a gente observa todos os países emergentes, a maioria deles também estão com a bolsa subindo. O que significa que isso não é uma particularidade exclusiva do Brasil. A gente tem um problema fiscal, um problema jurídico, um ano de eleição e um ano de Copa. Isso tudo faz também com que os nossos ativos aqui internos sejam voláteis. Mas quando o investidor olha lá para fora, potenciais conflitos, a Bolsa dos Estados Unidos derretendo, é uma possível bolha de ar que está acontecendo lá fora, aonde que eles vão alocar o seu dinheiro? No lugar, podemos dizer assim hoje, menos pior. E o menos pior de todos é o Brasil atualmente. A gente tem boas empresas, empresas descontadas, o que faz com que o investidor lá fora procure um lugar mais estável, mais seguro e com potencial de valorização para rentabilizar o seu dinheiro. Então ele olha para o Brasil e fala, aqui está a minha oportunidade, vou tacar capital ali dentro, eu vou investir nas melhores oportunidades ali, até o conflito ali fora estiver bom, ou se o Brasil também estiver lá maravilha, vamos ficar aqui por dentro. E isso também afeta o dólar, porque quando tem muitos investidores lá fora com dólar querendo comprar reais para investir dentro do Brasil, faz com que o nosso real se valorize, onde a gente está fechando o mês com o dólar valendo R$ 5,13. Então, não significa que o Brasil, nossa, tá uma maravilha, não, agora a gente resolveu nossa política, não tem mais corrupção, as bolsas estão trabalhando bem, realmente o livre mercado está acontecendo ali. Não, não é isso. Apesar do Brasil estar andando aqui, de todo lugar do mundo é o menos pior, onde os recursos estão entrando aqui. Uma coisa também que atrai muito recurso são as commodities que estão performando também bem. E bom, passando para as principais notícias internacionais, a gente consegue ver a tensão no México após o exército matar um dos traficantes mais procurados do país. Nemésio Ozeguera, eu não sei falar sobre o nome dele, tá? Mas bom, conhecido como El Mencho, era o líder do cartel Jalisco Nova Geração. Então aconteceu uma operação do exército mexicano em Tapalpa, cidade no estado de Jalisco. E essa operação teve um êxito e conseguiu matar El Mencho. Então, a operação, segundo a secretária, é uma ação conjunta entre as forças americanas e forças dos Estados Unidos. E isso gerou pânico e onda de violência após as operações. A gente tem vídeos na internet, como por exemplo esse que você está vendo, de acontecendo um pânico dentro de um aeroporto lá do México. As pessoas acharam que tinha pessoas armadas. Quando eles olhavam para a janela aí, vai ter imagens para vocês verem, era o México todo incêndio, era ônibus.
Então aconteceu um pânico geral após essa operação. A facção que realmente o pertencia não aceitou muito bem que essa operação matou o líder deles, onde aconteceu uma revolta muito grande e pessoas desse grupo foram para as ruas causar anarquia no México e enfrentar, né, como um sinal de protesto, o governo mexicano. Isso a gente consegue trazer uma lição aqui muito importante, né? Isso mostra o quão importante é o governo manter o controle de 100% do seu território e não deixar que esses pequenos grupos se fortaleçam e se expandam para o país, porque senão acontece igual aconteceu no México. A gente consegue ver imagens aí, por exemplo, esse grupo aí tem mais armamento, é mais preparado aí do que o nosso exército que fica pintando rua. E bom, passando para outra notícia aqui, Donald Trump anuncia acordo comercial entre Estados Unidos e Índia. Outra manchete que a gente consegue enxergar também aqui é que a Argentina e Estados Unidos anunciam um acordo comercial e prevêem remoção de tarifas. Segundo a chancelaria argentina, os Estados Unidos eliminarão tarifas recíprocas para 1.675 produtos argentinos em uma ampla gama de setores produtivos. E bom, eu já emendei outras notícias aqui também relacionadas às tarifas. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifaço imposto por Trump. A decisão define os limites de poder do presidente republicano para impor tarifas sem o aval do Congresso e poder afetar medidas aplicadas a países. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o presidente Donald Trump extrapolou sua autoridade ao impor um amplo aumento de tarifas sobre importação de quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Por 6 votos a 3, a maioria dos ministros concluiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional não permite ao presidente criar tarifas por conta própria. Bom, essa briga não é muito favorável ao Trump, que quer impor as tarifas aos países para que esses países sejam mais recíprocos com os Estados Unidos, comprem mais coisas de lá, fazendo com que os Estados Unidos feche com superávit perante todos os países. Já a corte não tá vendo isso daí de uma maneira muito legal. Tá falando, opa, meu querido, você tá com muito poder aí, vamos cortar, não tô gostando disso daqui, daqui a pouco isso aqui vira uma monarquia, onde o presidente manda e nossos poderes aqui não servem mais de nada. E isso daí é muito ruim para os Estados Unidos. Embora há uma teoria no mercado que diz que o Trump tá fazendo dos Estados Unidos um lugar bagunçado, um lugar louco, tarifando o país, tirando tarifa, fazendo acordo, isso tudo para desvalorizar o dólar e assim então a sua dívida fica mais barata, porque hoje os Estados Unidos têm uma grande dívida. Mas se a intenção do Trump não for essa, isso é muito ruim para os Estados Unidos, porque acontece também uma fuga de capital de lá. Nessa incerteza do que vai acontecer com os Estados Unidos, o que vai acontecer com essas leis, como que as empresas vão agir, os investidores acabam tirando o capital de lá e alocando em algum lugar do mundo. E bom, além disso, o governo americano pode ser obrigado a devolver parte dos bilhões arrecadados com as tarifas de importação. De acordo com economistas, esse valor pode ultrapassar 175 bilhões de dólares. Rapaz, isso é coisa pra caramba. Mas o Trump não parou por aí. Olha a segunda notícia. Trump truca e, em sequência após decisão da corte, diz que novo tarifaço vai ser de 15% e cria tarifas por outros caminhos. Então o Trump não aceitou que seu judiciário falasse assim, que não tinha poder, que era inconstitucional o que ele estava fazendo, e trucou, falou assim, não, tem tarifa sim. E ele conseguiu fazer essas tarifas através de um instrumento da seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que permite ao presidente impor tarifas por 150 dias sem aprovação do Congresso. E bom, vamos ver até onde esse cabo de guerra vai. Se a corte ganha, se os Estados Unidos ganham, vamos ver quem realmente tem o maior poder. Bom, saindo dos Estados Unidos, ditador de Bielorrússia declara apoio a Lula em 2026 e oferece ajuda na campanha do presidente. A declaração gera um ruído diplomático ao associar o pleito brasileiro ao regime acusado de fraude e repreensão. Depois, nosso querido presidente não quer ser ligado a figuras aí, um pouco duvidosas, como o Nicolás Maduro, como o ditador da Bielorrússia, e vão dizer assim que, nosso querido presidente não tem nada a ver com esses ditadores, tá? Eles pra lá, o nosso presidente para cá, paz e amor. E bom, as tensões entre Estados Unidos e Irã vêm aumentando muito e Estados Unidos dá 15 dias para Irã fazer um acordo com os Estados Unidos para que eles
parem com o processo de gerar uma bomba atômica. E a gente vê uma manchete muito interessante. O chefe do Pentágono diz que pode pedir pizzas aleatórias para confundir o índice. E bom, que índice é esse? Olha que loucura. O índice sugere que a anomalia de pedidos de pizza durante a madrugada, durante a noite, lá em Washington, perto do Pentágono, perto da CIA, pode significar que está acontecendo uma operação muito grande. Pode estar acontecendo atividades militares, porque quando tem uma alta demanda, por exemplo, nas pizzas ali perto pro Pentágono, significa que tem muitas pessoas trabalhando. E de madrugada significa que está acontecendo alguma coisa. Então criar esse índice para medir a demanda de pizza e ver se está rolando alguma coisa, se vai acontecer algum potencial conflito. Olha que criatividade das pessoas. E indo lá pro outro lado do mundo, Takaichi consolida poder com vitória surpreendente em eleições no Japão. A direita vence as eleições colocando Sanai Takaichi como a primeira ministra japonesa e a primeira mulher a chefiar o governo do Japão. Já indo para Portugal, a esquerda vence conseguindo eleger Antônio José Seguro do Partido Socialista. Então, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, a direita venceu as eleições. Já lá na nossa querida Europa, Portugal conseguiu colocar o Partido Socialista para comandar o governo durante o período. Isso daqui tem muita ligação com o que eu falei lá no começo do vídeo. O governo chinês recomenda bancos do país a reduzirem compras de títulos dos Estados Unidos, segundo a agência. E isso é um sinal de alerta para a dominância do dólar como a moeda principal do nosso planeta. Então o que aconteceu? A China foi e falou para os seus bancos: olha, bancos, eu não recomendo vocês a comprar títulos de tesouro americano. Recomendo a vocês não financiarem os Estados Unidos. E quando não diria que China é uma ditadura, né? Mas bom, se o governo chinês falou que recomenda, ele não recomenda, ele tá mandando você fazer aquilo ali. E quando se trata de instituições, né, é sim uma ordem direta. E com esse movimento de não comprar tesouro, como que os bancos vão fazer para comprar e manter ativos dentro do banco? Eles vão correr ao ouro e vão comprar o ouro. E isso está mexendo muito com o mundo, né? A China não querendo financiar os Estados Unidos, comprando ouro. É aquela loucura que a gente está comentando aqui no vídeo todo. E bom, vindo para as principais notícias do Brasil, quero começar com uma notícia bem ruim. O Brasil fica em 107º lugar em índice que mede a corrupção do mundo. Bom, relatório elaborado pela Transparência Internacional diz que o Brasil reflete um cenário marcado por sucessivos casos de macrocorrupções e fragilidades institucionais persistentes. Pô, imagina! Brasil ter corrupção, olha que loucura. Nunca teve corrupção aqui. Da onde que esse órgão falou que o Brasil tinha corrupção? É claro que não. É uma notícia tendenciosa, tem que denunciar pro STF, pô. É fake news isso aqui. E bom, já que o Brasil não tem corrupção, a próxima notícia é caso Master. Moto defende Toffoli e vê revelações como exagero, afã de atacar a conduta do Toffoli. Bom, o presidente da Câmara defendeu o ministro do STF, que era relator do caso Master, que era um dos donos do Resort Taiá, que foi comprado pelo Master, que o mesmo ministro do STF foi viajar de jatinho particular com o dono do presidente Master, e o resort foi comprado por alguém ligado à JBS. Pô, isso daqui nunca tem cara de ser corrupção ou esqueminha para ganhar dinheiro. Tá maluco. O Brasil é seguro, rapaziada. Tô falando pra vocês. E olha pra você ver o tanto que a notícia é absurda que a gente tá em 107º. Vindo aqui mais pra política, ó. A excelência e a competência do nosso governo em votar leis e projetos para beneficiar os brasileiros. Em 5 horas, o Congresso aprova reajuste e ganho estratosférico de servidores. Não. O Brasil não tem jeito. Não tem. Se o Brasil fosse um filme, seria um filme para maior de 18 anos. Sério, é muita putaria. É muita putaria. Mas nem tudo tá perdido. Eu ainda tenho fé que o Brasil vai para frente. Bruno César, um brasileiro, criou uma ferramenta que cruza dados públicos para mapear riscos financeiros e políticos. Olha que notícia maravilhosa. Esse sistema pega o CPF de políticos e conecta diversas bases de dados abertos do Brasil. Esse sistema consegue identificar lavagem de dinheiro, desvio de verbas, agentes fantasmas, mas o Bruno fez até uma brincadeira, né? Porque isso daqui que ele criou é uma coisa realmente perigosa para ele que criou isso daqui. Ele tá falando que agora a corrupção no Brasil, ela vai ser exposta se esse sistema aqui, alguma empresa, alguém conseguir acessar. Ele fez um post no X, antigo Twitter, abre aspas. Construir um negócio, não sei o que fazer com isso. E não tô querendo ir de vala. No outro Twitter ele fala, que fique bem claro, amo muito a minha vida e nunca cometeria suicídio.
E para encerrar aqui as notícias do Brasil, eu não poderia deixar de falar da nossa querida eleição que está vindo por aí. No dia 10, as pesquisas apontavam um cenário no primeiro turno onde Flávio tinha 37,2% das intenções de voto e Lula tinha 35,9%. Em sequência, apareciam Ratinho Júnior com 6,1%, Zema com 4,9% e Renan Santos com 1,9% das intenções de voto. Já dia 25, a pesquisa Atlas Intel, da Bloomberg, mostra um cenário apertado no segundo turno com uma piora no desempenho do nosso presidente Lula e a melhora das taxas do senador Flávio Bolsonaro. Os dois aparecem tecnicamente empatados, o que indica que as eleições ainda é uma incógnita e vai se decidir, pelo visto, nos últimos minutos, no acréscimo ali, com emoção. Então não tem nada a ganho, não se sabe se a direita vai ganhar no Brasil, não se sabe se a esquerda vai ganhar no Brasil, ainda tem muita coisa para se desenrolar até lá. Então não se precipite, não faça investimentos errados, porque não tem nada decidido ainda. E ainda, o mercado, ele meio que vê assim, se a direita ganhar, legal, vai ter mais controle ali no fisco, né, e vai andar melhor ali a questão de livre mercado. Já se o Lula ganhar, como muitas pessoas falam, o Brasil vai acabar, é comunismo, o mercado enxerga um Lula que ele já viu há 3 mandatos anteriores. Então ele já conhece o estilo do Lula e o mercado não está precificando uma catástrofe, um desastre. Embora, se ele ganhar, né, é um cenário bem pessimista, mas acredito também que, enfim. E bom, vindo aqui já para o final do vídeo, eu vou falar das principais notícias da Bolsa. Após mais de 4 anos sem novos IPOs no mercado brasileiro, o CEO da B3, Gilson, avalia que o país pode estar em vésperas de uma nova onda de IPOs. Segundo o executivo, o cenário começa a mudar em 2026, com sinais claros de retomada do apetite dos investidores, especialmente dos investidores estrangeiros. O presidente da B3 destacou que a recente estreia do banco digital PicPay no mercado norte-americano ajudou a movimentar o interesse por empresas brasileiras. Então teve o banco PicPay daqui do Brasil que abriu capital lá na Bolsa de Valores e pelo visto foi um sucesso porque eles conseguiram ter uma boa arrecadação e isso alegrou o mercado. Também esse ano a gente conta com uma taxa Selic caindo, que faz com que o apetite do investidor cresça e aonde gera essa oportunidade para as empresas que querem estar dentro da Bolsa de Valor realizem os seus IPOs. Já o Bitcoin tem forte baixa e atinge o menor nível desde junho de 2025, com sua máxima histórica chegando aos 669 mil reais. O Bitcoin está em queda com o caos tarifário do Trump e os temores de uma guerra com o Irã, afetando o apetite por risco. O mercado de criptomoeda perdeu muito com posições compradas e alavancadas e saídas de capitais dos ETFs que investem nas criptomoedas. Antes de IPO, a EGA é avaliada em quase 60 bilhões com o aumento da participação do Fundo Soberano de Singapura, o GIC. A operação estruturada a um preço de R$ 55,29 por ação implica um valuation de 58,9 bilhões para a maior operadora privada de saneamento do Brasil. A transação também deve funcionar como shadow price, uma referência de valor para planos da empresa de realizar uma oferta pública inicial, um IPO. BC sinaliza início de corte de juro, mas sinaliza serenidade. O Banco Central confirmou no dia 3 que vai iniciar o ciclo de redução da taxa básica de juros na próxima reunião que acontecerá entre os dias 17 e 18 de março. O comitê julgou adequada a sinalização de cortes, mas reafirma a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos que a gente já enxerga hoje, até que a inflação esteja mais controlada. Até então, a gente tem uma taxa de 15% desde junho de 2025. E vindo aqui para a temporada de balanço, Santander reporta um lucro de 4,1 bilhões no quarto trimestre de 2025, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado do ano, o lucro líquido foi de 15,6 bilhões, alta de 12,6% no período. Já o ROI, número olhado de perto por analistas, terminou o período em 17,6%, alta de 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Então o Santander conseguiu um bom ROI e um bom lucro durante o ano de 2025 inteiro.
Outro bancão também que divulgou o seu relatório foi o Itaú. Itaú supera expectativas com lucro de 12,3 bilhões e rentabilidade de 24% no quarto trimestre de 2025. O resultado representa uma expansão de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 3,7% ante o trimestre anterior. O desempenho veio acima do que o mercado esperava. Analistas projetavam em média um lucro de 11,36 bilhões. Já no ano consolidado de 2025, o Itaú fechou o ano com um lucro de 46,8 bilhões e com um ROI de 23,4%. Isso é um ROI absurdo. Outro bancão que está na lista também de balanços, o Bradesco lucrou 24,6 bilhões em 2025. Isso representa uma alta de 26%. E o banco controla a inadimplência e tem um salto na rentabilidade no último trimestre do ano também. O banco reportou um lucro de 6,51 bilhões de reais no quarto trimestre de 2025, uma alta de 20,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, com um ROI de 15,2%. Já um banco também que está muito comentado no mercado é o Banco do Brasil e também divulgou seu relatório com o lucro caindo em 45% em 2025 para 20,7 bilhões de reais. O resultado é 45,4% menor do que os 37,9 bilhões registrado em 2024. A queda nos lucros foi atribuída a cenários adversos. Abre aspas. Nosso resultado evidencia a capacidade de atravessar cenários adversos com diligência, transparência e foco em geração de valor sustentável, disse CEO do Banco do Brasil. Fecha aspas. Não, fecha aspas eu acho que é antes do DCO, né? Enfim, vocês entenderam. Em nota, o BB destacou que a geração de receita está aumentando apesar das pressões provocadas pela inadimplência do agro. A Agibank levanta 240 milhões em IPO nos Estados Unidos. Valor levantado coloca a fintech em um patamar de mercado aproximado de 1,9 bilhões. O IPO foi altamente demandado, com a procura superando a quantidade de ações disponibilizada. Isso mostra e reforça a força e a vontade dos investidores em renda variável nesse período. Já Açaí e Mercado Livre fecham um acordo para expandir vendas online de produtos do supermercado. A operação tem início previsto para o fim de março em 3 centros de distribuição em São Paulo. O acerto de uma parceria estratégica marca a entrada da rede de atacarejo nas vendas online e na escalabilidade nacional, procurando superar uma barreira logística histórica do setor. A parceria começa com certos produtos de categoria como higiene, limpeza, perfumaria, ou seja, produtos não perecíveis. Até porque os galpões do Mercado Livre acredito que não sejam preparados hoje com resfriamento adequado para diversos produtos, como margarina, como produtos perecíveis, carne. Então acredito que não tem um lugar adequado, por isso que eles estão começando com esses produtos não perecíveis. E para encerrar aqui, Bradesco une negócios de saúde e cria Brad Saúde com receita de 52 bilhões. E as ações da Alphabet caem em meio a crescentes temores sobre a inteligência artificial. Os resultados da Alphabet chegam em um momento em que as ações de tecnologia e o setor de inteligência artificial estão sob imensa pressão. Gerdau fecha uma queda nos últimos 30 dias de 10,68% após a siderurgia reportar resultados abaixo do esperado. Bom, então a gente vê que o mundo está uma bagunça. É notícia lá fora de guerra, é notícia aqui dentro de banco master, de política aprovando super salários. Quando a gente vai para a bolsa, a gente vê também alguns setores ali com certas dificuldades. Mas no meio de tudo isso ainda tem oportunidades com a queda da Selic, que reforça também que provavelmente esse ano a gente tem novos IPOs na Bolsa de Valores. Bom, e esse foi o primeiro vídeo do primeiro quadro aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês deixarem o like, se vocês se inscreverem neste canal, eu prometo para vocês que o próximo vídeo vai estar melhor ainda. E se vocês gostaram do vídeo, se ficou um bom vídeo, compartilhe também com seu amigo para que ele fique por dentro das principais notícias da Bolsa. Sou Bruno Rodrigues e te vejo no próximo vídeo.